E os dois primeiros episódios de Demolidor Renascido já estão no ar e vamos comentar os dois episódios com spoilers depois da vinheta. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Bora falar de Demolidor Renascido, os dois primeiros episódios no ar, que é uma tradição colocar os dois primeiros episódios, porque às vezes só com o primeiro você não consegue pegar toda a carga da história, a evolução da história, e com dois primeiros episódios você já tem uma ideia geral, uma ideia básica do que esperar. E, ao meu ver, o segundo episódio tem um gancho melhor do que o primeiro episódio. Acho que abre melhor pro que vem por aí. Vamos lembrar aqui, rebobinar um pouquinho a história dessa série, que não foi nada fácil. Era originalmente uma série de 18 episódios, onde ia ter um Matt Murdock já aposentado, largando o papel de Demolidor, por pelo menos 4 episódios. No final do quarto episódio é que ele voltava. Então eu imagino que o final do segundo episódio era o final do quarto episódio, originalmente. E a gente não tinha a introdução. A introdução onde o mercenário volta e o mercenário mata o Fogg, confirmando um palpite, uma especulação e até mesmo vazamentos que já tinham rolado de que a presença do Fogg e da Karen na série era só para eles morrerem mesmo. No caso, só morre o Fogg. A Karen, ela desiste, abandona a parceria com o Matt e vai viver distante. E eles têm uma rápida conversa durante o julgamento do mercenário que sobrevive, onde ela devolve um pedacinho do chifre, né? O chifre que ele perde da máscara, logo no início, porque ao combater o mercenário, o Fogg morre e o Demolidor consegue ouvir o Fogg morrendo aos poucos, coisa que também já aconteceu nos quadrinhos. E depois desse trauma ele decide não ser mais o Demolidor. Ele fica um ano sem agir como Demolidor, no momento que a cidade vai entrando em ebulição, a cidade vai ficando cada vez mais complicada, segurança na cidade, os serviços da cidade, vai tudo ficando muito tenso. E quem aparece para salvar isso tudo? Wilson Fisk, que se apresenta como candidato a prefeito da cidade. Coisa que lá na série Echo, se você não assistiu, eu te falo rapidamente, a Echo usa os seus poderes para fazer o Wilson Fisk reviver os traumas de infância dele. E ele tem uma epifania e ele decide que ele precisa agora trabalhar pelo bem da cidade. Mas como, né, ninguém muda totalmente, isso o chefe de polícia, o comissário fala com ele, o comissário Gallo fala com ele que ele nunca vai mudar, que é tarde demais pra ele ser um bonzinho agora. E o Wilson Fisk, apesar de aparentemente estar lidando com a lei, a ordem, ele usa ainda métodos, por enquanto, ainda leves, considerando o passado dele, mas ele não aceita ser contrariado, ele não aceita ser subordinado, ele não aceita ser subestimado, e ele vai usar sempre as armas que estão em suas mãos para convencer as pessoas a fazer o que ele quer fazer. E ele tem uma rápida conversa com o Matt Murdock, já aposentado, depois dos acontecimentos no início da série, e onde ele fala, olha, eu vou ser prefeito, e se você sair da linha, se você voltar a ser o vigilante, eu vou atrás de você. E o Matt Murdock fala, eu vou deixar de ser vigilante, mas se você sair da linha, eu vou atrás de você. Então eles fazem assim, uma risca no chão. Quem cuspir primeiro se ferra, um vai atrás do outro. E isso já indica o que vai acontecer no futuro da série. Ao mesmo tempo, o Hector Ayala, que na verdade é o vigilante Tigre Branco, que aparece nos anos 70 nos quadrinhos, e foi o primeiro personagem hispânico na Marvel. O Hector Ayala, ele aparentemente impede um assalto, uma agressão no metrô. E depois que acidentalmente uns caras morrem, uns agressores morrem, atropelados pelo metrô, o outro se apresenta como policial. Na hora eu pensei que os policiais estavam só dando lá um esculacho no maluco, ou então era um caso particular, mas no final do segundo episódio, quando aparece a tatuagem do justiceiro no pulso do policial corrupto, aí a gente sabe o que está acontecendo. Alguns policiais na Marvel, assim como na vida real, estão usando o símbolo do justiceiro, estão usando o nome do justiceiro para poder usar força excessiva e até mesmo ilegal, e se transformarem eles mesmos em discípulos do justiceiro, fazendo o que eles acham que o justiceiro faria. E isso nos quadrinhos deu um conflito muito interessante de ler, e na série parece que vai rolar uma coisa, porque o justiceiro vem aí, o John Brenthal, ele tá confirmado na série, e quando ele chegar a coisa não vai ficar bonita para esses policiais usando o símbolo dele, não. E aí o Matt Murdock encontra o cara que estava sendo espancado no metrô, salva o cara, chega a tempo de mandar ele fugir, mas é confrontado com esses policiais corruptos que dão uma surra nele. E ele até aceitou tomar essa surra para não deixar
claro quem ele é. Mas na hora que ele ia ser assassinado, ele fala, agora não tem o que fazer. Dá uma surra nos dois policiais que ficam fora de combate no chão, e aí o Demolidor está de volta. A primeira coisa que eu pensei foi assim, cacete, agora ele vai, né, a identidade secreta foi pro ralo, né, que esses caras viram o que ele pode fazer. Acontece que esses caras estavam tentando assassinar um advogado, né, então esses dois eu acho que eles vão só morrer de vergonha de ter apanhado de um cego e ficar caladinho, porque é a melhor coisa pra eles fazerem. Mas vamos falar da série, vamos voltar então agora a falar do geral da série, o que eu achei, fiz aqui um rapidíssimo recap, mas agora vamos falar o que eu achei. Efeitos especiais, luta, primeira luta, estilo Demolidor, luta de corredor, nesse momento, luta de escada, luta de bar, bem pesada, bem agressiva, o Demolidor cheio de facas no peito, me lembrou muito do Demolidor lutando com ninjas, né, que ele nunca saía sem ter pelo menos 10 flechas pregadas no corpo. Muito bom, gostei, os efeitos especiais de CGI para fazer o Demolidor, fazer peripécias, acrobacias, piruetas, eu acho que foi bem colocado, em alguns momentos fica estranho, porque uma pessoa não faria aquilo. Aquela luta de tirar o fôlego, os caras vão esbaforido, que é feito muitas vezes com um corte contínuo, né? Um corte, não chega a ser a luta inteira sem cortes, mas tem vários planos de sequência, não tem muito corte nas cenas de luta, o que é bacana. E gostei do Demolidor. Eu queria ver o Demolidor usando mais seus poderes, na totalidade. Ele basicamente é um cara cego com uma super audição. É só isso que aparece, não aparece a funcionalidade dos poderes, talvez por uma questão de cortar custo, os poderes visualmente são muito delicados, do jeito que é só um eco no que ele está ouvindo e tal, não tem muito além disso. Eu gostaria de ver, por exemplo, o Faro, na hora que ele persegue a testemunha pelas ruas, eu gostaria que ele perseguisse não pela passada dele, mas pelo cheiro do cara, de repente fazer uma tomada curta assim do suor caindo, e aí o nariz do Demolidor, e a gente sabe que ele estava seguindo o Faro, ele faz isso nos quadrinhos, é legal. O dele usar o tato, dele usar o paladar, ele não usa nenhum dos outros super sentidos dele, o que me deixa até pensar que ele não tem, que é mesmo super audição, e a audição dele faz o radar e pronto, e acabou. Eu gostaria de ver o Demolidor usando mais seus poderes. Outra coisa também que eu reparei que é bem legal, que pode gerar uma história pra frente, é a presença do Moose, que é um psicopata, que aparece um moleque lá quando o atual interesse romântico do Demolidor, o Demolidor tem mais um interesse romântico, quando ele aparece lá para assinar, dar autógrafo no livro, aquele ali eu acho que é o Moose, tá quase certo, ele tá citado como Bastian na série, mas eu acho que ele é o Moose mesmo, e vai dar trabalho pro Demolidor também. O Wilson Fisk, uma hora ele vai quebrar, uma hora ele vai ter um ponto de ruptura, e a volta do Demolidor pode ser esse ponto, porque o Matt Murdock, depois da experiência que ele teve no final do segundo episódio, ele tá vendo que ele não pode agir como o Matt Murdock, que uma hora ele vai ter que se expor, ele vai ter que expor os poderes, ele precisa de uma máscara, senão vão descobrir que o advogado cego, na verdade, não é tão cego assim. Então o Demolidor tá pra voltar e deve voltar já no terceiro episódio. O Wilson Fisk, então, ao ver o Demolidor voltando, pode ter o seu ponto de ruptura também, assim como sempre que o Batman retorna, o Coringa retorna, a gente tem esse mesmo conflito acontecendo na série. No quarto do Hector Ayala, do Tigre Branco, tem uma foto de uma menininha. Não é infelizmente, não é a Jenna Ortega. Pode ser a irmã ou a sobrinha do Tigre Branco que vão assumir o papel dele. A gente sabe que o ator, inclusive, já faleceu. Ele faleceu no Natal de câncer. O segundo episódio é dedicado a ele, aliás. E se tivermos um novo Tigre Branco na próxima temporada, vai ser uma mulher, provavelmente. E não acho que vai ser a Jenna Ortega, tá? Eu acho que vão pegar uma outra atriz hispânica um pouco menos hypada. E a série me entregou bem. Os primeiros episódios me entregou bem as conexões, muitas citações ao que aconteceu em Echo na Netflix e nenhuma sobre o que aconteceu em Mulher Hulk. Mulher Hulk realmente não aconteceu, não rolou, aquilo ali ficou um louco fim de semana na Califórnia que não falamos sobre ele. Nem mesmo ele cita que teve um relacionamento com uma outra advogada do outro lado do país. Nunca aconteceu. Se aconteceu, aconteceu antes do primeiro episódio, quando ele tá feliz lá com os amigos dele e ainda não tinha esse trauma todo da morte do Fog. E da saída da Karen da vida dele. Então, Mulher Hulk sem citação. Netflix, algumas citações, algumas coisas onde o Fog trabalhou. Eles têm um diálogo legal no início sobre nostalgia, o que tem também uma metalinguagem com a série. Mas eu quero saber de você agora, o que você achou dos 2 primeiros episódios? Escreve aqui embaixo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.